assim, o que me chama a atenção, né, dessas informações e do vídeo que eu vou colocar pra vocês agora, é que as pessoas, elas nunca querem ouvir, né, o que tem que ser ouvido. E aí, elas sempre querem atacar, elas sempre querem dizer, porque fulano só fala isso, porque fulano só fala aquilo, que mimimi. Gente, a gente só fala o que é. Agora, se você não quer ouvir a verdade e você quer ficar vivendo de fantasias, é outra ilusão, tá? Eu vou colocar pra vocês agora um áudio onde uma brasileira me conta como que foi a história dela, basicamente, o que aconteceu e por que ela voltou, né, pro Brasil e o que ela tem pra falar pra você que quer morar em Portugal. Olha só. Bom dia, Marcos. Eu sigo você no YouTube e vi uma matéria que você falou ontem sobre a questão, como está as dificuldades aí em Portugal. E o que você falou é plena verdade. Por exemplo, eu sou casada com um português há 8 anos e morei há 8 anos em Portugal. Nunca consegui emprego aí em Portugal. Meu esposo é reformado e a gente primeiro morou num apartamento, foi um T0, porque não tínhamos condições de pagar mais do que isso, que você sabe muito bem, que um reformado só ganha 700 euros. E esses 700 euros para pagar água, pagar luz, pagar remédio. E ficou uma dificuldade tão grande, que a gente decidiu vir morar no Brasil. Como eu sou brasileira e moro aqui na Paraíba, a gente decidiu vir morar cá, depois de 8 anos. E estamos morando aqui. Ao chegar aqui, conseguimos um aluguel de uma casa, no caso são um T3, um T3 o aluguel. Aliás, o aluguel que a gente alugou da casa é um T3 com garagem e tudo. Porque não tem condição nenhuma de você com 700 euros viver em Portugal. Não sei como é que esses brasileiros inventam histórias que não existem. Sabe por que eles não gostam de ouvir seu canal? Porque você fala a verdade. Eles vivem de ilusões. Tem mais para cair por terra. Então elas não aceitam de forma nenhuma que você fala a verdade. Porque isso machuca a realidade que ela sabe que existe, mas que ela criou essa fantasia que sabe que não existe nada disso. Agora sabe qual é o problema? Esses brasileiros que vão para Portugal e assim que chegam em Portugal, eles são influencers. Não sei como é que uma pessoa dessa se torna influencer. E eles dizem até também que podem até ser assessor de uma pessoa, formar uma assessoria para as pessoas que vêm do Brasil para aí. Eu não sei como é que é isso. Sabe qual é o problema disso tudo? Infelizmente, o governo não analisa as questões e deixa o CEF permitir a entrada de pessoas assim, mal informadas. E o que é que acontece? Quando chega aí, ficam passando fome. Agora, não foi falta de aviso. Por exemplo, eu tenho alguma conhecida e ela foi para aí e hoje está morando, sabe o que? Numa garagem. Agora, para a família dela, ela disse que está vivendo numa casa. E não está vivendo numa casa, ela está vivendo numa garagem. Mas não quer dizer a família, já falei. E a pessoa, depois que ela soube que eu retornei ao Brasil, ela nunca mais sumiu, desapareceu, porque não quer que eu fale a verdade aqui, sabe, da realidade dela lá. Então o que eu quero lhe dizer, Marcos, é que você não cale sua boca, continue falando a verdade, fale mesmo a verdade, certo? Se um reformado, né, que meu esposo é português, e um reformado sai do seu país para não passar fome e vem para imigrar num país para poder pelo menos ter uma vida folgada, como é que um brasileiro tá dizendo que tá vivendo uma vida folgada aí? Isso é extremamente uma mentira, um engano muito grande que essa pessoa tá vivendo. E com certeza ela deve estar ganhando por trás disso, enganando as pessoas, iludida. E assim, pra você ter noção das coisas, que ele jamais ia conseguir aí, ele já conseguiu até um carro. Deram aqui a ele a possibilidade de ele fazer um empréstimo e conseguir um carro em menos de 6 meses. Pra ver como é que aqui o Brasil tem mais facilidade das pessoas conseguir a coisa. Sabe que eles não conseguem as coisas e estão fugindo do Brasil pra ir? Porque eles já estão com nome sujo aqui. A maioria deles já estão com nome sujo aqui. Aí querem fugir daqui pra ir pra lá, entendeu? Mas o que eu tô dizendo é isso, fale mesmo a verdade. Não cale sua boca não, diga mesmo, certo? Porque eu queria muito é que o governo abrisse os olhos. E que o governo desse mesmo assim um basta nisso. Porque senão vai ficar, o Portugal vai virar, sabe o quê? A casa da mãe Joana. Somente que eu posso dizer. Mas é verdade. E sim, outra coisa que eu ia dizer não somente meu esposo tá vindo, quando a gente foi fazer aqui que tá um cartão, não sei o que, de saúde, e a moça contou pra nós que existe 2 portugueses morando aqui no estado da Paraíba, que são reformados e justamente vieram de Portugal pra morar aqui, porque senão eles iam morrer de fome. E eles disseram a essa moça que nunca mais eles vão voltar pra Portugal, que eles não querem. Porque eles estão vivendo muito bem aqui, reformados, porque senão lá eles estavam passando fome. Vê, não é somente meu esposo, é várias pessoas que estão dizendo isso. Então se os portugueses estão, a minoria, vamos dizer, fugindo daí pra ir pra um país pra conseguir sobreviver, agora tu imagina o brasileiro dizendo que tá vivendo uma vida boa, aí não existe.
Então, valeu, Vice Marcos, Deus abençoe você e continue com esse projeto que você tem, de falar a verdade, de abrir as cortinas mesmo, porque esse povo tem que ouvir a verdade, não se cale não. Se é poucas pessoas que ouvem, pelo menos essas daí são pessoas conscientes, os enganos, pessoas enganadas, só vivem na lama mesmo. Eu vou resumir, eu morei 8 anos aí em Portugal. Eu morava aqui na Paraíba há muitos anos. Aí conheci o português, eu trabalhava, né, aqui. Eu tava trabalhando no restaurante. Esse português, a gente casou. E casamos em Portugal, né? Casamos em Portugal. E também aqui também, em Portugal, casamos e no cônsul brasileiros pedimos pra casar aqui também. Então somos casados tanto em Portugal como também aqui. Aí, ele, quando eu casei com ele ainda estava trabalhando, há muitos anos trabalhando. Aí ele entrou na reforma. Quando entrou na reforma é que as coisas foi piorando, a situação, certo? Eu fui atrás de emprego, não consegui de forma nenhuma, de todo tipo a ir atrás de emprego. E quando chega lá, para você pedir emprego, eles dão sim prioridade mais aos portugueses, e com razão, e não tiro razão deles, certo? E disso tudo. Mas assim, eu fui muito bem recebida, não tenho nada, nunca passei nenhum preconceito por nada, e de português contra mim de forma nenhuma. Mas quando a situação foi piorando pro meu esposo, financeiramente, porque um só sustentando a casa não é fácil, você sabe muito bem disso. Então, ele teve várias coisas, vários problemas, então a gente pegou assim, não, vamos agora vir-se embora pra cá. Porque não tinha condição para você pagar renda, pagar água e luz, pagar medicação, né? O gás e tudo no mundo. Então, o peso foi muito grande. Então, a gente fez o cálculo financeiro, caso mudasse a reforma dele para cá, e foi muito mais vantagem. Então, a gente decidiu e viemos. Chegamos aqui o ano passado, em setembro. Chegamos no dia 27 de setembro do ano passado, que chegamos. Então já vai fazer aqui 7 meses que nós estamos aqui já. Mas ao chegar aqui foi muito tranquilo pra ele, certo? De situações para se adaptar às coisas aqui, foi tranquilo. Houve algumas complicações, mas é normal. Mas deu tudo certo. Mas é como você falou, né? Infelizmente as pessoas, os brasileiros, só querem ouvir o que lhe agrada. Ele não quer ouvir a verdade, não. É por isso que você tá tendo poucos seguidores, mas esses seguidores que você tem são seguidores que gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir a mentira. Aí, como esses outros youtubers têm, como você falou, tem mais de 1000 visualizações, não sei quantos mil seguidores, por quê? Porque convém pra eles, né? Aí o pior de tudo é que esses youtubers, depois, eles dizem que tem uma assessoria, mas não tem assessoria, certo? Não tem assessoria de forma nenhuma. Chegam aí, eles pagam não sei quantos que ganham por pessoas, parece que até 500 euros eles ganham por pessoa, pra fazer assessoria para essas pessoas. E eu digo isso porque conheci uma pessoa que quase que ia cair nesse golpe de um assessor em Portugal, brasileiro, e queria pagar para essa pessoa, aliás, a pessoa teria que pagar para ele 500 euros para assessoria, no caso o quê? Para ele arrumar casa pra ele e tudo. Aí foi quando ele entrou em contato comigo, aí eu falei pra ele que isso não existe, que é mentira. Aí depois quando ele disse, então eu vou desistir, que ele ia vender tudo, casa, tudo. A mulher dele tem um salão, muito bem conhecido o salão de cabeleireiro e tudo. Ia vender o salão, ia vender tudo pra ele. Se eu não tivesse alertado, ele tinha perdido tudo. E hoje ele tá muito bem, a situação aqui. Então o que eu falo pra você, Marcos, não desista, continue falando, continue dizendo, certo? Porque esse testemunho que eu tô falando pra você é real mesmo. Se ele não saísse de lá pra cá, a gente ia passar fome mesmo, fome mesmo que a gente ia passar, sem mentira nenhuma. E ao chegar cá, foi o que eu falei pra você no outro áudio. Encontramos uma mulher que estava fazendo cartão de saúde, e ela tinha dito pra gente que 2 portugueses reformados, que vieram de Portugal, vieram morar aqui, porque tava passando fome lá. E vieram morar aqui, aí ela perguntou se eu penso em voltar, ele disse, Deus me livre, nunca mais eu volto mais pra Portugal pra eu passar fome. Não vou não pra passar fome. E tá eles aqui, e a família deles também, todos estão aqui. Pra você ter ideia. Obrigada, mas parabéns pelo seu conteúdo. Eu sigo todos, eu já ouvi todos. E é espetacular mesmo que você falou. E sucesso. Sucesso aí, porque quem fala a verdade, certo? A vitória sempre vem lá de cima. E um dia você vai ver, você vai ser muito bem reconhecido. Porque a verdade é sempre que prevalece, a mentira não. Um abraço. Maravilhosa, que mulher incrível, que história incrível. Fiquei até emocionado com essa história.
E tá aí, gente, não existe fórmula para você poder morar no Brasil ou em Portugal. O Brasil também é um bom país para se viver. Porque um português reformado, por que ele foi morar com a brasileira no Brasil? Por que ele foi para lá e as coisas da vida dele tá acontecendo muito mais lá do que aqui? Sabe por quê? Porque não existe isso que essas pessoas estão criando. Essas pessoas estão criando coisas na mente delas que não existe, né? E, infelizmente, chegou num ponto a situação lastimável que nada do que você fala as pessoas acreditam, principalmente quando você diz a verdade. Parece que quem fala a verdade é o mentiroso e quem mente é o verdadeiro. Tá aí, nada melhor do que a gente trazer histórias provando a verdade, porque falar por falar não adianta. Então nós temos que começar a mostrar para que vocês entendam por que um português reformado pegou a sua mulher brasileira e foi morar no Brasil. Pense, analise e tire suas conclusões. Quero agradecer mais uma vez a autorização deles para poder mostrar essa história para vocês e aguardem que eu vou trazer outra história de outra família brasileira que voltou para o Brasil e vai falar os motivos que fizeram com que eles voltassem para o Brasil. A intenção aqui não é para que você não venha para Portugal, e sim para que você saiba que a vida aqui não é esse mar de rosas que estão dizendo. Até já!